Boa noite, queridos. Boa noite, professor. Graça e paz. Graça e paz, missioneiro. Olá, Alessandro. Boa noite, professor. Boa Tudo noite, bem? professor. Olá, Rodrigo. Genival, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite, colegas. Tudo bem, professor? Tudo bom. Francisco, tudo bem, Francisco? Ok, minha gente. Boa noite, professor. Estamos Boa noite. aqui Tá na bom. expectativa E desesperado. e Que... desesperado também, hein, Alessandro? Não, isso é avaliação para tirar de letra em meia Va- hora resolver. Aí, Avaliaçãozinha de 4 questões. Eu demorei um dia inteiro para fazer. Imagina essa outra que ele falou que é um pouco maior. Meu Deus do céu, eu tô até com medo. pois é, e dá um branco ainda, aí o trem ficou Vou melhor vir- ainda. vou virar a noite Não, fazendo essa avaliação. não, vai dar branco nenhum, não. Pois bem, deixa eu localizar aqui a nossa avaliação. Mas é para dar um Eu abri, trabalhozinho mesmo, porque deixa eu abrir a minha aqui também, que eu já vou aproveitando e vou respondendo ela também. é, aí, ó. Mas antes de entrar no assunto da avaliação, vamos à nossa última leitura bíblica desse semestre. A leitura de segunda carta de Paulo a Timóteo. Qual que é, o professor? Qual que é o livro? É 1 Timóteo? Segunda carta a Timóteo. O versículo? Vamos ler o capítulo 2, os versículos de 1 a 15. Olá, Arthur, tudo bem? Tudo. Ok. Rodrigo, você pode fazer essa leitura para nós? Posso sim, professor. Segundo Timóteo, Capítulo 2. estou abrindo aqui, professor. Aham. Francisco, você está coçando o cabelo por quê, Francisco? Ei, professor, pensando aqui na avaliação, estudando a avaliação aqui, rapaz. Preparando o Desespero, né? psicológico aqui já. Eu ia Miseri- recomendar você dar uma passadinha no Genival para ele rapar, passar, Misericórdia, diretor. passar uma máquina zero aí, você não vai ter cabelo Professor, para cortar. professor, pior que Ei, a patroa já sugeriu fazer isso, viu? Eu só não tive foi Aí. tempo ainda de parar. chega Eita, aqui, Francisco, que aí você não vai cair cabelo por causa dessas questões aí, não. Pode vir aqui que pois eu vou é, aliviar ué. essa queda de cabelo sua aí. Então, passa Ei, já no Genival. Genival, corta o cabelo e responde a prova lá também, ué. Fechou, ué. Genival gosta do mal, hein? Que é isso, Genival? Muito bem.
Vamos então Professor, acompanhar, vamos acompanhar a segundo leitura aqui, Timóteo 2. Rodrigo. 2 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 15. Leiamos. O bom soldado de Cristo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, através de muitas testemunhas ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por esse motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, reinaremos, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. 14. Lembra-lhes essas coisas, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, para que nada se aproveitem, exceto para perverter os ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ok. Amém. Obrigado, Rodrigo. Amém, pastor. Ok, nós estamos na nossa última aula do semestre e também fechamos aqui com aqueles que começaram desde o Homilética 1, esse ciclo de treinamento envolvendo a Homilética 1, 2 e 3. Os que não fizeram 1 e 2 vão continuar e, se for eu o professor, a gente se encontra no próximo semestre, talvez, eu não sei quando é que vai reiniciar esse ciclo. Se for só no primeiro semestre de cada ano, então reinicia no primeiro semestre do ano que vem. Mas foi muito bom esse trabalho com vocês aqui durante esse período. É uma disciplina que eu trato com mais liberdade. Na verdade, digamos, o núcleo dela é a prática da pregação e como as aulas estão nesse sistema virtual, acabou que nós não planejamos esse ciclo de pregações, onde cada aluno faz a pregação para os demais. Já fizemos isso de uma vez, eu acho até que pode ser uma coisa boa, mas não percebi resultados satisfatórios. Eu acho que a prática tem que ser com auditório ao vivo. E isso vocês vão fazendo na medida em que são convidados para pregar, não é? Francisco vai fazer o teste agora domingo, né, Francisco? À noite. Pode convidar os colegas de Francisco para ir ouvir a sua mensagem lá, né? Pastor, não faz isso comigo, não, pastor, que eu vou ficar vermelho aqui já, pastor. Passa o A gente tem localizador, eu baixo lá, hein? Que Pois é, isso, ué. pastor? O Vai que os pregador. colegas vai querer filmar e mostrar para o senhor vai me reprovar de primeiro. Não faça isso não, pastor. Não, isso não, isso não. Ah,
Uau. A gente é testado realmente no- assim, na realização da pregação. E é claro que ah, é difícil a gente enfrentar o público, né? Alguns até que vão bem com suas pregações, mas via de regra, a gente tem assim uma inibição por natureza. O ser humano é tímido por natureza. É difícil se expor. E a pregação é um momento em que você se expõe totalmente. E normalmente o, Hoje o meu pastor, o hoje o seu meu áudio, pastor fez, o seu hoje, o áudio, meu- diga lá. hoje o meu pastor aprontou uma comigo que eu não estou acreditando, não. Ele Ué, geralmente, quando está finalizando o mês para iniciar o outro, né? Ele posta no grupo de multimídia lá as imagens para a gente usar no YouTube, né? E aí ele coloca a imagem do pregador, a imagem dele, né? Hoje ele ah, postou duas, ele postou uma com a imagem dele e outra com a imagem minha. Eu falei, será que ele vai querer pôr eu para pregar esse mês de julho na igreja? ora, Olha, seria um bom exercício, rapaz. começou a tremer as bases já. Seria um bom exercício, uma ótima oportunidade. Eita, professor, vamos ver aí, né? É muito importante essa prática, muito importante. Como eu dizia, a gente tem uma timidez natural pelo medo de se expor. E o medo de se expor, ele acontece porque nós temos medo do julgamento que os outros vão fazer a respeito do modo como a gente se apresenta, né? E o diabo parece que ainda resolve entrar na história para poder amedrontar a gente. Então, a gente tem que ter realmente confiança de que aquilo que Deus colocou em nosso coração para falar há de edificar a vida daqueles que vão ouvir. Então, precisamos falar com ousadia, como diz a palavra, né? E sem constrangimento, e sem esse medo do julgamento ou da crítica que os outros farão, sempre farão, tá? A crítica, ela sempre vai acontecer, porque todo pregador, na verdade, ele está fazendo um testemunho. E o testemunho é para ser visto. E então, as pessoas, elas tendem a fazer uma avaliação. E essa avaliação, digamos, a gente, como quando já está com medo, né? Às vezes a gente, até pela forma da pessoa nos cumprimentar depois do culto, a gente fica pensando, puxa, fulano não gostou, e eu acho que eu não fui bem. Ah, essa palavra hoje foi muito ruim. Então a gente é o pior crítico de nós mesmos, sabe? E tem que ser assim para a gente melhorar, não é? Para a gente procurar sempre fazer o melhor para Deus. Mas a gente não pode recusar, não pode por conta disto, desistir da pregação. Nós temos que ir para a pregação e confiar que, apesar das nossas falhas e das nossas imperfeições, a pregação diz respeito à palavra de Deus, e palavra de Deus é alguma coisa que é usada independente da nossa perfeição, não é? Pelo próprio Deus. Deus usa, não tem problema. Ah, Paulo diz aqui para Timóteo apresentar-se diante de Deus aprovado. Aprovado aqui não é perfeito, simplesmente. Não diz respeito à performance. Aqui não está dizendo nada em relação à, à sua timidez, ou seu medo, ou às vezes o julgamento que você faz de si mesmo. Aprovado aqui em relação à verdade daquilo que você prega. Aprovado aqui tem a ver com
a fidelidade ao Evangelho e ao modo como você usa as palavras com sinceridade, com toda a lisura, de modo a buscar a edificação dos ouvintes e trazer a palavra para as necessidades que você, de antemão, previu e que quer satisfazer na vida dos seus ouvintes. Então, aprovado aqui tem a ver com a verdade daquilo que você prega, com a fidelidade à palavra na mensagem que você prega. Fidelidade a Jesus Cristo. Então, não é a perfeição de sua performance, de sua apresentação, ou se você gaguejou na hora, ou se acabou trocando as palavras, ou se teve algum erro, vamos dizer, um erro na oratória, ou um erro gramatical. Aqui não está se referindo a isso. Então, esteja firme quanto à lisura e à interpretação correta que você está fazendo da palavra de Deus. É esta a preocupação. Então, é o manejar bem a palavra da verdade. É esse manejo é que tem que ser, de fato, aprovado. O que ninguém pode criticar em você é a sua interpretação. Você tem que ter medo de alguém te encontrar depois na porta e dizer: olha, aquilo que você afirmou ali não condiz com a Escritura. Ou então, olha, acho que você interpretou mal aquele contexto. O contexto ali não está falando daquilo. O que a Bíblia está dizendo é isto. Bem, essa correção, esta é para temer, porque você está ali para ensinar. A interpretação tem que ser correta. Por isso é que você tem que estudar bem aquilo que vai pregar e examinar se o que você está entendendo da palavra está de acordo realmente com a boa exegese. E isto, o que vai te ajudar é olhar um bom comentário bíblico, confrontar as palavras com um bom dicionário bíblico, ver outras traduções para ver se a ideia que você está desenvolvendo não está realmente ferindo qualquer tipo de tradução séria que você teve em suas mãos. Então, a questão aqui é esta. Então, não tema o público por questões da sua timidez. Tema, como diz o apóstolo Paulo, o juízo que vem de Deus sobre a interpretação que você faz da palavra dele. Isto sim, faça a interpretação correta, maneje bem a palavra da verdade, faça as aplicações, exorta, convide, aconselhe, enfim, pratique toda aquela gama de, uh, de sugestões que o apóstolo Paulo faz em relação à aplicação da palavra. E não se preocupe, o tempo vai nos ajudar muito nisto. E à medida que a gente prega e vai ganhando consciência da nossa própria fraqueza, a gente vai aprendendo a depender mais de Deus e a gente vai criando um estilo, a gente vai criando uma maneira própria de fazer a entrega da palavra e daqui a pouco você já, já vai ser reconhecido como, bem, aquele ali eu já sei como é que ele prega, aquele ali eu já sei que ele, ah, ele fala nesse ritmo ou nesse tom. As pessoas já vão conhecer você. Então, faça com coragem, faça com dependência de Deus e os frutos e os resultados, eles serão produzidos de acordo com a vontade de Deus. Não queira produzir frutos com sua própria força de argumentação, porque esses frutos, eles podem ou não chegarem a ser produzidos, ou
te frustrar depois. Fruto tem que ser do Espírito, fruto tem que ser da operação do poder da palavra de Deus no coração da pessoa. Então, isso é com Deus. Samuel, tudo bem, Samuel? Você está pedindo a palavra. Boa noite, tudo bem, Olá, pastor? tudo bem? Não, aqui o senhor estava falando sobre pregação e sobre quando a gente de alguma forma se sente inseguro, né? Claro. E o meu conselho é sempre o seguinte: se você está com medo, vá com medo mesmo, porque É ovelha para o às vezes, matadouro, meu filho. Não tem jeito, sabe por não. quê, pastor? Porque às vezes a gente fica assim, nossa, eu quero fazer um sermão bom, um sermão perfeito, com quebra-gelo, e que as pessoas interajam com o sermão, se conectem comigo, entendam a mensagem, saiam daqui com a mensagem cucada na cabeça, eu entendi, é isso que eu tenho que fazer para a minha vida e tal. E aí a gente Aham, fica tão pressionado com isso, que às vezes a gente fala assim, não, eu não dou conta. Eu não vou conseguir. E não, fulano consegue, eu não. Aí passa a vez é. para outro e vai protelando e a gente não abraça a oportunidade. Eu já fiz isso demais, demais, e aí eu nunca me esqueço do da minha primeira experiência quando eu fui pro Radical Cristolândia, lá em Brasília. A irmã, ela tinha reunido lá um grupo de pessoas e aí ela sempre escolhia alguém para dar uma mini devocional, 5 minutos, 10 Aham, minutinhos ali, uma reflexão bíblica. uhum. E aí a irmã chegou para mim e falou assim: Samuel, você pode dar uma reflexão bíblica? Rapaz, E e eu que não agora? tinha, Não tinha nenhum e eu que esboço não aí tinha dentro da nenhum Bíblia? esboço. Ai, ai, ai. Pastor, fiquei aí eu olhei para a irmã, ela falou assim: irmã, eu não consigo não. Aí ela falou: você consegue, Samuel? Você dá os estudos aí pra gente, você fala: irmã, não consigo não, não consigo. Ah, não, tudo bem, tudo bem. Aí chamou outro. Rapaz, depois Aí desse depois dia, você ficou com pastor, o coração doído, né? nossa, eu Arrependeu. senti assim, Deus me quebrando, falando assim: como que você É, não tem nada? Como que você não pode falar pelo menos aquilo que Cristo já fez na sua vida? E claro. aí, Dá pelo menos depois seu da, testemunho. aí depois daquele dia, aí eu me esforcei, eu comecei a me esforçar, a entender, sempre deixar alguma coisa pronta ali e tal. E aí quando a gente Aham. vai para a igreja, aí já é um outro perfil, que aí é uma pregação mais longa, 30, 40 É, minutos. Mas até nesses momentos que no começo eu tremia e gaguejava mais do que tudo, eu mesmo assim eu fui, mesmo tremendo, mesmo errando. E aí hoje eu sinto um pouco mais de segurança na hora de falar, de ir lá na frente. Mas isso aham, não foi do dia para a noite, né? Quantas vezes eu é. não fui lá, falei até coisas desnecessárias, errei, mas é esse esforço, é o pegar o medo e colocar numa caixinha e ir com medo mesmo e deixar as coisas É, acontecerem, porque senão a gente não faz, a gente pega o medo e fica verdade. paralisado. É, é. O medo é um inimigo. E especialmente, como eu disse, o, o diabo, ele, vamos dizer, ele inflaciona o medo. Aquilo que é coisa pequena, que não vai trazer problema, ele faz a gente pensar que é grande demais e que vai nos destruir ali. Ainda mais que a gente é muito vaidoso, né? O ser humano é vaidoso. Ele quer o elogio. Ah, se eu for lá pregar e depois não receber um aperto de mão e alguém disser assim, muito bom, viu? Sua mensagem foi excelente. Ah, eu vou voltar para casa. Hum. Então, essa vaidade, ela muitas vezes, ela é uma conselheira muito ruim. A gente tem que pedir a Deus para nos livrar da vaidade, para a gente ser realmente aquele porta-voz de Deus que não fala de si e nem espera elogio para si, mas que fala do poder de Deus, da palavra de Deus, e
E a pessoa tem que glorificar a Deus, né? Olá, Breno. Oi, professor, boa noite. Olá, boa noite, Breno. Eu só queria comentar o que o Samuel disse. Ano passado eu tive várias oportunidades de levar a pregação devocional, seja na minha igreja ou algumas outras igrejas, né? Uhum, E eu lembro da primeira vez, né, que eu levei a oportunidade, né, levei a palavra lá na minha igreja. Eu lembro até hoje, eu usei o texto de Marcos capítulo 7, onde uhum, Jesus Cristo ele confronta os fariseus, né? E é verdade, a gente sente medo, a gente fica com meio que com medo também do que as pessoas vão falar, do que as pessoas vão achar do sermão, né? uhum, E eu quero comentar que o feedback dos irmãos, né, que a congregação nos dá, ele é importante, uhum, porque a gente sabe onde que a gente tem que melhorar, né? A questão de tempo, a questão da oratória, a questão uhum. se a gente dá a volta demais da explicação, se a gente é mais direto, isso é importante ouvir. É. Mas eu acho, pastor, eu creio também que, pela experiência que eu tenho até hoje, né? Não sei se o senhor vai concordar comigo, mas quando a gente sobe no púlpito, né, para levar a palavra, é falar aquilo que Deus falou comigo, com a gente no momento do nosso Uhum. estudo, É né? verdade. Porque pelo menos acontece comigo, acredito que acontece com todo mundo, pastor. Toda vez que a É, gente prepara um sermão, Deus ele nos confronta, né? Ele é. fala conosco, ele levanta pontos que a gente tem que analisar, até mesmo na nossa própria vida, né? Aham. E é subir e falar o que Deus colocou no coração, É. sem Aquilo medo, que está sem preparado, vergonha. você tem muita razão nisso. Eu tenho ouvido, às vezes, Breno, alguns dizerem assim, mas pode mudar o sermão na hora? Eu acho que essa pergunta já foi feita aqui na classe. Aquilo que eu preparo é aquilo realmente que eu tenho que pregar? Por que que essa pergunta ela é feita? Porque há uma insegurança muito grande no pregador e, de última hora, ele acaba imaginando que o que ele preparou não é aquilo que, de alguma forma, não é aquilo que ele deveria pregar. Essa insegurança é complicada, porque isso pode levar você a improvisar e o improviso ficar bem pior do que o que estava preparado. Então, é assim, não se deixe levar por isso, não. O que você preparou, exceto se for assim uma coisa de força maior, ou seja, se for um troço quase que sobrenatural na hora, eu não sei. Mas a última coisa que você deve fazer é deixar de lado o que você preparou por insegurança ou por pensar que não é aquilo que você deveria pregar para improvisar outra coisa. Deixa o improviso de lado, sabe? O improviso não é bom nem para os maiores pregadores, que já têm domínio de conteúdo, que já sabe organizar suas ideias ali em segundos antes do culto. Não, isso não é bom. Todo pregador experiente sabe que isso não é bom. Não é o melhor caminho. O que você preparou, por isso que aí está a importância de você orar sobre o que está preparando. Se você tem que corrigir a rota, corrija antes. Corrija antes. Estude, prepare e, e tenha em mente que o mesmo Espírito Santo que te assistiu na preparação do sermão é aquele que vai também trabalhar quando você estiver pregando o sermão. Então, esteja firme, sabe? É, como eu já disse também, eu já às vezes tive que mudar alguma pregação, mas aí não foi por improviso, digamos assim, ou ah, por circunstâncias do auditório, sabe? E não por porque eu decidi abrir mão do que tinha preparado antes. Porque às vezes há improvisos, é, eu não sei se. ah,
às vezes, quando você está fora do domicílio, né? Quando você está em um lugar que não está acostumado com aquilo, pega você de improviso, enfim. Mas você olhar para o auditório, e aí vem aquele pensamento: essa mensagem não é para agora. Ah, você tem que estar muito certo disso, muito certo. E se você vai substituir, substitua por uma mensagem que você também tenha consigo. Não faça isso assim, eh, digamos, ah, sem refletir, sem orar, porque pode ser uma armadilha isso, viu? Pode ser uma armadilha. Tá bem. Ah, vamos então orar e depois eu vou dar uma palavra a respeito da avaliação, tá bom? Senhor, obrigado, porque o Senhor está nos conduzindo e nós acreditamos que o Senhor está nos conduzindo com toda a sabedoria e o Senhor está trabalhando em nossas vidas e nós estamos nos preparando para pregar a tua palavra, para ser usado pelo teu Espírito Santo, para que a nossa vida, o nosso ministério, a nossa vocação, ela realmente seja aproveitada por ti para a edificação do teu povo e para levar o conhecimento do evangelho àqueles que ainda não conhecem. Ó Pai, nós rogamos a tua graça, a tua bênção sobre a vida de cada aluno, sobre a minha vida, que o Senhor nos dê a unção real, verdadeira, convicção profunda. Ó Pai, que o Senhor tire de nossas vidas qualquer tipo de medo e também de vaidade, e que o Senhor possa nos usar, que nossa boca seja a, aquela, aqueles lábios sagrados, santificados, como de Isaías, para levar até o teu povo a tua palavra. Nós reconhecemos que não somos capazes, nem estamos à altura desse ministério. Nós reconhecemos, ó Pai, a nossa fraqueza, a nossa imperfeição, muitas vezes até a nossa vaidade, mas nós pedimos que o Senhor nos qualifique, que o Senhor nos dê realmente um coração puro, uma mente treinada na tua palavra, para que saibamos interpretar a tua palavra e colocar, ó Deus, diante da igreja e do teu povo o que vem do teu coração. Dá-nos a tua graça. Abençoa cada aluno e o ministério que cada um tem e os desafios. Use, ó Deus, a vida de cada um. Dá-lhes, ó Pai, as oportunidades para que eles possam pregar a tua palavra. Ajuda, ó Pai, as suas igrejas para que elas entendam o ministério que o Senhor tem dado a cada um e elas possam franquear a palavra, dar oportunidades, convidar os teus servos para que eles possam realmente levar a mensagem que o Senhor deseja entregar a cada ovelha do Senhor. Obrigado por este semestre e obrigado pelas oportunidades que o Senhor nos deu aqui em classe, de crescermos juntos, de estudarmos e também, ó Deus, de buscar o aperfeiçoamento para o exercício do ministério. Esta oração nós fazemos e agradecemos já a resposta, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Vou fazer como fiz ontem, tá? Eu vou
deixar vocês à vontade para responder à avaliação e o prazo vai ser até amanhã à noite, para vocês me entregarem isso. Eu não vou poder dar muito prazo, porque eu tenho que ainda fazer toda a correção disto e apresentar para a secretaria. Enfim, eu acho que até amanhã está um prazo razoável para vocês terem o tempo de fazer um trabalho bem feito aí. Então, são 3 questões para responder. A primeira é uma coisa assim bem pessoal, tá? O que eu quero nessa primeira é o seguinte: se você estiver orientando alguém para ele pregar, que conselhos você vai dar a ele? Então, que orientação você daria a quem quer preparar e pregar um sermão? Aí eu quero que você faça isso numerando. Olha, em primeiro lugar você tem que fazer isso, em segundo lugar isso, em terceiro lugar isso, tá certo? Não precisa se estender demais, não. Não é para você ensinar o outro a pregar, é para você dar a ele, sabe, o caminho das pedras. Então, como fazer? Como iniciar a preparação de uma mensagem e como terminar. Então, são conselhos que você vai dar. Nem precisa se preocupar com esta parte mais técnica que nós vimos aqui na disciplina, tá bom? Vamos supor que você nunca tenha feito a matéria, mas eu acho que você teria condição de dizer a uma pessoa: olha, se você vai pregar, então você tem que fazer primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto aquilo. Ok? Então, isso é bastante pessoal. É você que vai aí dar um conselho para um diácono da igreja, ou para um evangelista, ou para alguém que queira, ou que tenha sido convidado para pregar, enfim. Mas não precisa se preocupar com aquela parte técnica. Objetivo, o esboço com ponto tal, tal e tal. Não. Isso é uma parte técnica e só fazendo a disciplina para poder adquirir esse conhecimento. Eu quero que você dê uma noção prática para a pessoa. Tá certo? Segundo, como deve ser o ritmo do sermão e sua intensidade, considerados desde a introdução até o apelo. Quer dizer, o sermão é um todo, começo e fim. Vai da introdução ao apelo ou às aplicações. Como você gostaria de ouvir um sermão? Então, se você pudesse, não é, externalizar isso, como é que eu gostaria de ouvir um sermão? Um sermão que começa assim, que se desenvolve desse jeito e que termine daquele modo. Enfim, também isso aí é bastante pessoal, mas isso aí eu falei a respeito disso nas aulas e tem conteúdo aí que, que esclarece como que tem que ser o ritmo do sermão, as, as digamos, até nós falamos aqui sobre a divisão do tempo, né? Como é que nós podemos dividir o tempo entre introdução, esboço e conclusão para ter um equilíbrio, etc. Terceiro, o esboço do sermão deve ser derivado do tema e do texto. Claro, sermão é alguma coisa que brota do texto bíblico e ganha vida no tema que você dá, ou seja, no nome que você dá a esse sermão, o título, né? O título do sermão. Baseado nisso, tente completar ou modificar o sermão abaixo, ou seja, proponha alternativas para elaborar as ideias do esboço. Ou até fazer um esboço novo, com base no texto bíblico. Você pode fazer o que você quiser aqui. Mantenha o texto, você pode fazer até um novo sermão. Mas aqui eu estou colocando este, que eu tirei daquele texto que vocês receberam,
do James Braga, para poder vocês interagirem com um desses esboços de sermões que ele apresenta lá. Então, o título, O Melhor Amigo. Aí o texto, João 11, de 1 a 15. É o capítulo 11 todo. É tratar do relacionamento que Jesus teve com Lázaro e com a família. Então, é aquela relação de amizade. Aqui ele já nos dá algumas partes. Eu tirei outras aqui para não. O sermão é bem elaborado. Então eu deixei aqui as partes que podem trazer assim sugestões ou ideias para vocês colocarem. Então, aqui vocês podem, por exemplo, pensar num outro título, num outro tema do sermão. Você tem o texto bíblico. Se não for o melhor amigo, qual é o tema que você daria para esse sermão? Aí ele coloca aqui como ele fará a introdução, está aí o ponto 1 e 2, a proposição, ou seja, a tese. O que ele quer demonstrar no sermão? Que Jesus é o melhor amigo que podemos ter. Essa é a tese. Ele vai, então, partir agora para as frases de transição. Por exemplo, a pergunta que vai orientar aí o desenvolvimento do sermão. Que características ele possui que o qualificam como nosso melhor amigo? Então, ele vai lá para o texto ver as características de Jesus que fazem com que ele possa ser nosso melhor amigo. Depois, uma oração de transição, e aquela frase de transição, né? A passagem que temos à nossa frente revela 3 características de Jesus que o qualificam como nosso amigo. Aí ele vai colocar as 3 características aqui. Jesus é amigo amoroso, Jesus é amigo compassivo, Jesus é amigo poderoso. Aqui é que eu quero que você faça as alterações ou crie um novo esboço, não tem problema. Se você não fosse colocar estes pontos, que pontos você colocaria baseado no tema e no texto? Então, na verdade, o que eu quero é que você refaça esse sermão, tomando aí, não é, como parâmetro o que ele já fez e que você pode, então, acrescentar ou modificar ou, enfim, trabalhar nesse sermão que o James Braga já propôs aí. Tá bom? Aqui no final, que é a conclusão, essa você vai ter que fazer. Eu tirei a dele. Então, tem uma transição para o final. Vimos que Jesus verdadeiramente possui as qualificações para ser nosso melhor amigo. Mas agora se nos apresenta uma pergunta muito importante. É ele nosso amigo também? Aí faz a transição para a conclusão, para o apelo, para aplicações. Aí você desenvolve essa parte aqui. Como é que você faria a conclusão desse sermão? Que tipo de convite você faria às pessoas que estão ouvindo? Que incentivo você daria para elas? Que palavra você daria para que elas pudessem aceitar Jesus como melhor amigo, compreendendo que Jesus é o amigo que pode nos satisfazer? Escreva aqui, não precisa muita coisa, não. Só dar aqui as linhas gerais do que você faria no apelo desta pregação. Ok? Difícil, hein, Francisco? Agora complicou, hein? Combinado, pastor. Profesor, una pregunta. Professor. Profesor, solamente se va a escribir en esa línea preta, nada más, ¿no? Isso, exatamente. Y esas demás preguntas no se responden, ¿no? Que están Não, ahí porque sin línea preta. estas perguntas aqui são, na verdade, da própria estrutura do sermão. Então, Yo le digo del más abajo, profesor, porque a mí me confunde, no sé. Por ejemplo, ese de acá, de 1, 2, 3, ¿eso se tiene que responder o solamente ese? No, de abajo, más abajo, profesor. Ahí, donde dice 1, 2, 3, eso. ¿Se responde eso? ¿Esas sim, líneas? Wilfredo, sim. Eu quero saber de você
Eu quero Hay saber de una, você. la una, dice acá, ahí, profesor. Ve. Ahí hay que Pues, responder, escribir esas preguntas. No, de acá arriba, de la 1, de la 2, de la 3. Não, aqui não. Ah, no, É no. aqui. É Acá aqui no. abajo. É. Ah, Eu ya, quero ya, ya. saber. Eu quero saber Aí assim, sim. se você fosse pregar esse sermão, Ya, você colocaria aqui nesse primeiro ponto sí. o quê? Para explicar que Jesus é o melhor amigo. Ya. Entendido, Aqui ele está profesor. dizendo, eu vou explicar que Jesus é um amigo amoroso. Ya. Isso ele tira lá do texto. A pergunta é, você poderia tirar do texto uma outra característica de Jesus, além de amoroso? Eu sei que lá tem várias. Ele Ya. escolheu 3. Amoroso, aqui embaixo, desculpa, aqui embaixo, compreensivo e poderoso. Então, essas Ya. 3 qualidades que ele identifica em Jesus para Ya. ele ser o nosso melhor amigo. Agora, Ya. olhando o texto, que alternativas você teria para fazer esse esboço, então, diferente? Ah, ya. Ao invés de Jesus é o amigo amoroso, Lo que outra pongo otro. qualidade Otra você cualidad. Debajo de eso, é ¿no, profesor? isso, aí você poderia Ah, ya, dizer, ya, ya. Jesus é um amigo, digamos, Tierno, tierno, por atencioso. ejemplo. Tierno. Jesus é um amigo, digamos, que sente conosco a nossa dor. Ah, Oh, está. Jesus é um Ok. amigo que pode resolver nosso problema, ele é poderoso. Enfim, eu quero que você dê uma alternativa no esboço aí. Ah, ya. Solamente responder las líneas pretas, nada más. No, Só, las demás só. líneas, las demás preguntas no, no se responden, ¿no? Eso de ahí no, Não, no. Ah, ya, não, profesor. Ya, profesor, obrigado. tá? Yo me hacía un mundo. Ok. Ya, profesor. Alguma outra pergunta? Pois não, Breno? Professor, eu vou trocar o título do meu sermão. Pode Pode? trocar o título, não tem problema, mas você tem que fazer depois os pontos condizentes com o título que você está propondo, Tá, dentro do texto de João 11. certo. Eu Ok? estava lendo ele hoje à tarde, Tá bom, lendo pode e fazer. Pode alterar estudando. tudo aí se você quiser. Não, Pode fazer certo? um novo esboço se você quiser. Tá bom? Tá, ok. Alguma outra pergunta? Sim, professor, Professor. eu acho que essa avaliação tinha que ter prazo até agosto para a gente entregar. Não vai Para dar, ser viu? mais exato, professor, até o dia 31 de agosto. Ou então até a primeira chuva desse ano. Não vai dar não, Rodrigo. Eu concordo, viu, Rodrigo? É para amanhã. Quando vier a primeira garoa aqui em Goiânia esse Né? ano, a próxima, né? A próxima primeira garoa, a gente deveria entregar esse texto. Tá bem. Vocês vão conseguir. Isso aí é só sentar e concentrar. Vai sair tranquilo as É só ideias. sentar e fazer, né, professor? É só sentar e fazer. Mais ou menos isso. Ok, gente. Vocês têm alguma outra dúvida? Se não, vocês fiquem já liberados, fiquem à vontade e só me entreguem isso até amanhã à noite. Profesor, Amém, pastor. profesor, por favor, me ayuda en en la pregunta número 2 de la segunda, profesor, ahí estoy un poco confundido. La 2, la 2. Ahí, arriba, arriba, arriba. No, profesor, de arriba, de arriba. La 2, la de arriba, de arriba. Ahí, Aqui? ahí. Sí, profesor, por favor, explíqueme eso. Ah, sim. Ô, Wilfredo, isso aqui é bem pessoal também. Nós Ya, comentamos numa das aulas a sí, respeito do desenvolvimento do sermão. Como ya. é que você pode desenvolver o sermão para ele não ficar desproporcional, para que ele não fique cansativo, para que ele possa ter tanto ritmo quanto intensidade. Se você encontrar o texto aí, até pode dar uma olhada, não tem problema. ¿Cuál es el Mas, tema, profesor, de você? ¿Tiene la ficha ahí, profesor, en el grupo? oi, Wilfredo? Você, no,
Ahí en el grupo de homilética está la ficha, profesor, para leer. ¿Você dio? La Ah, ficha de lectura. ¿Tem? agora eu não sei se eu passei isso na vez passada ou Ah, se ¿de foi qué? ¿De agora, viu, conclusión? Wilfredo? ¿Conclusión o Não, sermón? aqui diz respeito, Wilfredo, Sí. ao ritmo e à intensidade do sermão. Ah, ahí estoy un poco confundido. Como você Faltou gostaria de nessa ouvir um aula. sermão? Você gostaria de ouvir um sermão monótono, daquele que o pastor está pregando assim, bem voz fraca, sem qualquer tipo de intensidade? Daí a pouco o pessoal está dormindo em oração silenciosa. É esse tipo de sermão? É assim que deve ser pregado o sermão? Claro que não, né? Por ejemplo, yo quiero que el pastor hable fuerte, sea espiritual, sea de buen testimonio, que Então, é sea, isso. que llegue a todas las personas, Isto. que sea comunicativo, Uhum. sociable. Ok, ok. Mas se você falar mais, você vai dar cola para os colegas. Então, Ya, pero ya más o Pode menos continuar, tô gostando. é mais ou menos isso, viu, Fredo? Ok, mais alguma pergunta, gente? Professor, aqui no Oi. título do sermão, que o senhor comentou que, se a gente quiser, pode alterar. Se eu Pode. chegar à conclusão de que seja necessário mudar o tema, eu tenho que apagar esse tema, o melhor amigo, e escrever o meu? Não, para isso você tem essas duas linhas aqui. Ó. Perfeito. Se você não vai mudar nada aqui, essas linhas vão ficar em branco, Uhum. tá? Agora, se você quer mudar, quer botar um título que você acha que vai ser mais comunicativo, respeitando o texto, você pode propor o título que você achar melhor. Depois você adapta o esboço. O esboço está aqui, ó, Tá bom. esses 3 pontos. Tá bom? Ok, mais alguma pergunta? Aí, no caso, professor, é obrigado a mudar o título, pode deixar? Pode deixar. Muda só o que você achar que, que, que pode mudar. Por exemplo, se você achar que o esboço, aqui sim, eu quero que, se você acha que o tema vai continuar o mesmo, eu quero que você altere a sugestão dos pontos. Aí, você não tem que ficar preso a esses versículos aqui. Você vai ler o texto de João 11, de 1 a 15, vai conservar o título, e aqui Sí, você vai dizer, bom, Jesus, para ser o melhor amigo, eu vou pegar o versículo, digamos aí, o versículo 8. O que diz lá o versículo 8? Aí você tira uma característica de Jesus de lá. Eu quero que você encontre as características de Jesus nesse texto. tá. É isso. Profesor, por ejemplo, si yo voy a seguir el Evangelio de Joan y você puso ahí Jesús amoroso, tierno, yo puedo trocar esa palabra, Pode, pode. nada más. Ya, Você pode escrever uma outra frase que esteja de ya, acordo com o texto, ya, não é? profesor, listo, ya. Tá? Esa palabra amoroso, bondadoso, sigue ahí, en las líneas nomás lo troco otras cualidades, ¿no? Você pode, nesses versículos, encontrar alguma outra qualidade que você possa No, destacar para Jesus. Aí de você arriba, escreve aqui, profesor. De arriba, profesor, donde vos puso que Jesús es bondadoso, ahí de la abajo, ahí ve, Jesús es mejor amigo, eso es, ahí yo lo puedo trocar. Abajo é, respondo, ¿no? Jesús amigo amoroso, acá pongo otra cosa. Acá, profesor, en la 1, Jesús es un amigo amoroso, yo puedo escribir otro ahí. pode, Ya, fazendo sentido, estando coerente com o tema e com o texto, pode alterar à vontade. ya. Vamos ver como é que vai ser a experiência, né? Ok. Mais alguma coisa?
Eu acho que é só, professor. Agora é pegar firme, né? Para ver se a gente consegue entregar até agosto no prazo do Rodrigo, né? Agosto de Deus, né? Não, professor, lá na primeira chuva, tá bom. Primeira chuva aqui em Goiânia vem quando? Lá para Rapaz, esse outubro, é? ano só Deus sabe, hein? Rodrigo, você não faça isso não, que vai que ele faz uma oração forte aí, e quando for E na chove madrugada, essa noite. amanhece o dia chovendo aí você É. tá enrolado. Aí você vai ter que Não, fazer o sermão e entregar de madrugada. aí a gente empata, fica 0-0, porque já tinha que Ah, entregar amanhã mesmo. Então você pensa muito bem nesse negócio aí, viu? é. Ok, gente. Estamos conversados, então? Profesor, una consulta. Pois não, Wilfredo. Ya estaba pensando, por ejemplo, la pregunta 2 que cómo debe ser el ritmo de su intensidad, considerar introducción, o mejor, cómo você gustaría oír su sermón. Uhum. Y ahí le puse como ejemplo de você. Não, 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 Wilfredo. Sí, porque yo gusto mucho su pregación, profesor. Pois Gusto é, mucho, mas gusto mucho. Wilfredo tá brincando hoje. Olha lá, Wilfredo. No, de verdad, profesor, yo gusto mucho su pregación, gusto mucho, mucho, de verdad. Você prega muy Obrigado. bonito, yo gusto. Ok, vamos trabalhar então? Fiquem à vontade para poder fazer qualquer consulta de hoje para amanhã aí no WhatsApp, tá? Eu sou meio displicente com o WhatsApp, mas de vez em quando eu abro e vejo se tem alguma novidade. Se tiver alguma dúvida que precise de consultar, pode me chamar, tá? Professor, a minha tarefa de teologia sistemática eu mandei só no WhatsApp. O senhor quer que eu mande no e-mail também? Ah, não precisa não, Francisco. Eu do WhatsApp eu consigo imprimir, eu consigo salvar, tranquilo. Tá, eu mandei só no WhatsApp do senhor, que se o senhor quisesse que eu mandasse no e-mail, eu ia te mandar no e-mail também, mas eu mandei só no WhatsApp lá mais cedo para o senhor. É, eu vi. Não, não se preocupa não. Acho que ali dá para botar no arquivo. Não, então tá ok, então. Ok, gente. Vou tentar Bem, fazer isso aqui agora, então. vamos trabalhar. A trabajar, profesor. Profesor, por É, favor, apruebe a todos sus alumnos para tener un buen lembranza de você. Tá bem, Wilfredo. Bom trabalho para Galera, vamos, vocês, então. vamos abrir a câmera aí para nós tirar a foto da última aula do professor aqui também, igual nós fez com a do professor Adiel. Cadê? Abre eu, Genival. Missionário, Alessandro. Meu Deus, já saíram aqui alguns? Ué, alguns já saiu, mas pelo menos os que tá aqui, vamos tirar a foto aí. Ok, Arthur e Alessandro, abram a câmera. Arthur e Alessandro, abre a câmera aí para nós tirar a foto aí. Aí, ó. O Alessandro tá no carro, moço. É, a luz Tirar uma dele tá foto até aqui, fraca ali. postar no grupo nosso lá. É Ok. Uber, rapaz. Aí, muito bem, Alessandro. Aí, Genival, mascotinho nosso aí. É, esse aqui é meu futuro batera. Aê, pessoal. Deus abençoe a todos. Ok. Vou postar no grupo lá Abraço, agora. então, gente. Bom trabalho. Eu estou aí à disposição de vocês, tá bom? Obrigado, profesor. Obrigado. Obrigado, professor. Até Valeu, mais. professor. Um abraço. Até Boa mais. Deus abençoe. Vamos fazer Amém. sermão, gente. A trabajar. É, Até mais, pessoal. até mais, Alessandro. Até mais, Alessandro. Vamos lá, Francisco. Abraço, bom trabalho Olá, aí. pastor. Um abraço. Deus abençoe. Amém.